Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu queria ler um texto com vocês, tá bom? Para a gente iniciar uma reflexão. E o nosso texto está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. O texto diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Esses dias, eu acho que foi ontem, eu assisti... Na verdade, eu não assisti o filme todo, eu estava assistindo um filme, né? Aí parei um pouco. Mas o filme era um filme futurístico e tratava-se de uma realidade interessante onde as pessoas mortas, elas, as pessoas, na tentativa de preservar a memória daquelas pessoas, né, a vida daquelas pessoas, elas recolhiam as informações cerebrais e faziam isso também por uma tentativa de preservar a vida, né? É uma ideia de eternidade, de continuar vivo, né? Então eles armazenavam os dados cerebrais da pessoa e colocavam em uma espécie de androide, entendeu? Com o rosto da pessoa e as informações cerebrais daquela pessoa, como se fosse uma espécie de memória daquela pessoa. E um dos caras lá, que era um dono de uma dessas empresas, né, ele disse que a intenção dele era a ideia de viver para sempre, a ideia de permanecer, de não deixar de existir. Mesmo que o corpo deixasse de existir, ele como ser, né, as suas memórias, as suas lembranças e o que ele era armazenado. Essa é uma ideia interessante, né? Essa é uma ideia que a gente lida com isso, às vezes lida com isso muito facilmente quando a gente assiste através de um filme, de uma série, e nós gostamos da ideia, né, de viver para sempre. Os filmes retratam isso muito bem, essa ideia de rejuvenescer, de viver muito tempo, de viver para todo sempre. Essa é uma ideia muito trabalhada em Hollywood, né? E engraçado é que a gente assiste isso e gosta da ideia. É uma ideia que nós gostamos, né? Quem não gostaria de continuar vivendo para todo sempre, né? De nunca deixar de existir. Só que nós gostamos disso quando é retratado nas telas dos cinemas. Nós não temos assim a ficção, ela é apenas ficção, ela não é nada além disso, né? Só que quando a gente pensa nesse conceito, nessa ideia de viver para sempre, essa é uma ideia bíblica. Essa é uma ideia retratada nas páginas das Escrituras Sagradas. Eu li um texto aqui, em Lucas, que fala sobre isso. Duas pessoas, né? O mendigo, chamado Lázaro, e o homem rico, morrem. Quando o mendigo morre, ele é levado para o seio de Abraão, é um termo, uma terminologia para falar do paraíso, né? E depois o rico morre e ele não é levado por nenhum anjo, mas a Bíblia descreve ele depois no Hades. Ele morre e a vida tem continuidade no Hades, entendeu? Para o mendigo, a continuidade da vida é o paraíso. Para o rico, a continuidade da vida é o Hades. Então eles permanecem existindo. A única coisa que morre de fato é o corpo, que é sepultado. Mas o ser, a pessoa como ser, a sua essência, a sua personalidade, continua a existir. E eu gostaria de tratar disso com vocês, porque essa é uma ideia que, pelo menos para mim, é uma ideia cativante demais. O fato de que eu não vou deixar de existir, o fato que eu vou continuar vivo para todo sempre, para toda a eternidade. Eu acho isso algo assim tremendo demais, fabuloso demais, né? E transcendental, é lógico. Isso transcende a razão, transcende a nossa compreensão de vida, né? Mas esse é um ensino bíblico, né? Quando Jesus estava lá no Calvário, a Bíblia diz que havia dois ladrões também
que estavam sendo crucificados, um de cada lado, né? E um daqueles ladrões disse para Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele o seguinte: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então ele está dando a ideia de que a vida vai continuar, entendeu? E eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Dizer que o ser humano ele é imortal, que o ser humano não morre, entende? Não morre. Ele não é um ser eterno, porque se eterno significa não ter fim nem começo, né? Nós temos um começo, mas nós não teremos um fim. Nós viveremos por toda a eternidade. Esse é um ensino bíblico. Você que está me ouvindo agora, me vendo, você não morre, não vai morrer. A única coisa que vai acontecer é que esse corpo, o pó, vai voltar para o pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito não vão para o caixão, não vão para a sepultura. Eles partem para a eternidade. E eu gostaria muito que você entendesse isso. A vida, ela não deixa de existir. A vida, ela é contínua. Ela é perene. Você nunca vai morrer de verdade. Você nunca vai deixar de existir. Essa é uma ideia muito defendida por algumas pessoas de que quando a gente morre, a gente deixa de existir. Mas isso não é bíblico. Você nunca vai deixar de existir. Você continuará por toda a eternidade. É um pensamento louco, né? Mas é um ensino bíblico. Nós temos relatos e mais relatos disso na Bíblia, histórias. Esse é um ensino de Deus para nós. O ser humano, ele é imortal. O ser humano jamais deixará de existir. O ser humano, quando o fôlego de vida sair dele e o pó voltar para o pó, ele parte para a eternidade. A grande questão, o grande dilema disso tudo aqui, é se fosse só isso era bom demais, né? Eu vou viver para sempre. Nunca vou deixar de existir. Se fosse só isso era bom, né? O problema é que quando a gente parte para a eternidade, nós partimos para um lugar que pode ser um lugar de bênção, um lugar de alegria, de gozo, de prazer, um lugar de realização plena, absoluta, de comunhão intensa e contínua com Deus, mas também pode ser um lugar de dor, de sofrimento, de agonia, de desespero. O texto que nós lemos vai retratar isso, e eu vou retratar isso depois numa outra reflexão, mas o texto vai retratar isso. Eu queria só deixar assim contigo uma pergunta. Você que está me vendo agora, me ouvindo agora, você já sabe, talvez você tenha dificuldade de acreditar, mas o fato de você não acreditar ou ter dificuldade de acreditar não vai mudar a realidade de que você jamais morrerá, de que você jamais deixará de existir. A questão é a minha existência além do túmulo. Vai ser onde exatamente? Vai ser uma existência de alegria, de felicidade plena, ou será uma existência de sofrimento, de dor? Eu quero muito tratar isso contigo, tá bom? Depois a gente vai continuar esses vídeos, eu vou tentar abordar isso de outras formas, mas eu gostaria de deixar essa pergunta no ar. Quando você partir desse mundo, para onde você vai?